Abre aí Mateus, capítulo 12, versículo 43. Quarta-feira retrasada a gente falou sobre Inês de Castro, lembra? Agora Inês é morta. Lembram da expressão? De onde surgiu? Hoje vamos ver mente vazia, oficina do diabo. Mateus 12, versículo 43 em diante. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Esse texto tem paralelo em Lucas 11, depois, se você quiser examinar, ele também está em Lucas capítulo 11. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade de viver mais um dia. Obrigado a Deus porque vivemos um dia mais e se tornou um dia menos na história de cada um de nós. Ó Deus, nós te agradecemos pelo cuidado do Senhor. Mas agora, Deus, pedimos que Tu venhas ministrar ao nosso coração, de tal maneira, ó Deus, que sejamos demovidos de qualquer resistência à palavra do Senhor e à operosidade do Teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, ele está falando sobre o sinal de Jonas, pouco antes, a partir do versículo de número 38. E enquanto ele está orientando, falando sobre o sinal de Jonas, aí imediatamente ele começa com esse texto que nós acabamos de ler a partir do versículo de número 43. E as pessoas estão olhando para ele e dizem assim: mas isso é igual a uma pessoa, a um espírito que é expulso de uma casa, sai de uma casa, e ele vai rodar ou andar pelos lugares desertos, áridos. E então depois, mais tarde, ele retorna e, encontrando a casa vazia, adornada, diz ele, Lucas capítulo 11, retornarei para a minha casa. E ele traz com ele 7 espíritos piores do que ele, e se estabelece nessa casa, e o estado dessa pessoa é pior do que o estado anterior. De que Jesus está falando? Jesus está falando exatamente do provérbio da minha avó: mente vazia, oficina do diabo. Parece que há uma regra, uma norma estabelecida: ou você ocupa com algo que você queira, ou o diabo ocupa com aquilo que ele quer. É disso que Jesus está falando. Jesus diz que a partir do momento em que a sua vida deixou de ser conduzida, manipulada, que esse maniqueísmo diabólico deixa de fazer parte da sua vida, diz Jesus: agora é hora de encher esta casa. Que casa é essa? Essa casa somos nós, eu e você. E nós precisamos escolher com que nós vamos encher esta casa que somos nós. Com livros, com hinos, com cânticos, com mensagens, com adoração, com informações necessárias, fundamentais às nossas vidas, do que nós vamos alimentar este corpo, vamos encher. Não é a única passagem bíblica que fala que o nosso corpo é uma casa. Chega Paulo escrevendo aos Coríntios dizer que o nosso corpo, não sabeis vós que o vosso corpo é
templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Ou seja, embora aqui tenhamos Jesus descrevendo e lá em Coríntios Paulo escrevendo, nós temos claramente que os dois textos eles estão concomitantemente tratando da mesma questão. Ou seja, no dia em que eu entreguei minha vida a Jesus, 20 de julho de 1980, quando entreguei a vida a Cristo, naquele momento, se nós verdadeiramente fizermos isto, o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Só que Jesus está falando de uma casa que o espírito imundo, assim chamado por ele, esse demônio, ele saiu. E Jesus disse, mas a casa continuou vazia. Mas é possível? É possível uma habitação, uma casa, uma pessoa ficar vazia, sem a presença do espírito imundo e não ter a presença de Deus? É disso que Jesus está falando. Quantas pessoas vêm à igreja, quantas pessoas nascem como filhos de membros da igreja, e eles seguem os caminhos deles, e eles escolhem os caminhos que eles querem seguir, e eles ficam vazios a vida inteira, até que um dia em que o estado dele passa a ser pior do que antes. É preciso que nós enchamos a nossa aljava, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente da presença de Deus. Porque quando verdadeiramente convertido a Cristo Jesus, isto é automático. O demônio sai e o Espírito vem habitar. Tive um comandante na brigada paraquedista, ele era espírita, e um dia ele foi fazer uma palestra aos militares da primeira companhia de engenharia e combate paraquedista, que eu fazia parte da primeira companhia de engenharia, e aí ele falando, ele disse, por que você acha que alguém, ele era espírita, por que você acha que alguém não consegue parar de beber? Ele disse, há um espírito que conduz você nesse sentido. E por que você acha que alguém é tomado de tamanha violência capaz de matar outra pessoa? E dizia ele, é um espírito que conduz a pessoa, porque se depois você perguntar a ela, instantes depois do homicídio, como foi que aconteceu, ele vai dizer, eu não sei, como que eu tomei essa decisão? Jesus está dizendo que nós precisamos encher a nossa mente, o nosso coração, com aquilo que é necessário e próprio do reino de Deus. Esta é uma teologia paulina com profundidade em termos de argumentação paulina do apóstolo Paulo. Ele diz, portanto, se já, escrevendo aos Colossenses, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, deixai as coisas que são da terra e buscai as coisas que são do céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E ele diz, então, abandone tudo o que é deste mundo, diz ele, e agora então se aproxime das coisas que são do reino de Deus, encha-se dessas coisas. Desde o momento da conversão, todos os dias. Havia um grupo na igreja de Corinto, que não estava muito preocupado com isso, e Paulo escreve na carta aos Coríntios, capítulo 3, a primeira carta aos Coríntios, ele diz, olha, eu já procurei dar a vocês alimento espiritual, alimento sólido, mas eu tenho que tratar vocês com manjar e com leite, porque vocês não conseguem, diz ele, vocês não crescem, dizendo lá a igreja de Corinto, não, vocês não, está dizendo lá, vocês não crescem de jeito nenhum, vocês continuam do mesmo tamanho, e eu não posso, diz ele, dar a vocês alimento sólido, porque ainda sois crianças na fé. Quantas pessoas estão na igreja há anos e continuam ainda crianças na fé? Estão vazias, estão perdendo a oportunidade de encherem-se da palavra de Deus e crescerem em Cristo Jesus. Outros chegam depois e de repente eles estão envolvidos, eles estão evangelizando, eles estão estudando, fazendo estudos bíblicos, estão crescendo no conhecimento e na graça. Essa é uma regra.
para o reino de Deus. Lucas faz menção a Jesus dizendo, e ele crescia na estatura, conhecimento e graça. Jesus está dizendo, ele não crescia só na estatura, ele crescia também em conhecimento. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de crescer, de crescer em conhecimento. Eu amo quando eu vejo uma pessoa, chega à igreja e ela está lendo, ela está estudando, não sei se o William está aí, ele dirigiu o culto, o William está aí hoje, não sei se está aqui. O William vem, pergunta, daí a pouco ele está de novo perguntando, e ele quer uma versão nova das Escrituras, ele quer um comentário bíblico, e eu disse a ele, rapaz, você vai dirigir o culto comigo quarta-feira? Eu quero que você cresça, eu quero que você se fortaleça, você está se enchendo da palavra de Deus. Jesus disse, se ficar vazio, esse Espírito vai, e ele diz assim, a minha casa está vazia. Já viajou? Levou a chave da sua casa? Foi embora para longe e levou a chave contigo? Você tem certeza, você está longe, está em outro estado, e às vezes em outro país, mas você tem certeza que a casa é sua, porque a chave está na sua mão. Esse Espírito que sai desta casa, diz Jesus, e ele então diz, vou voltar para minha casa. Ou seja, eu saí, mas a casa é minha, ela continua sendo minha, e eu vou voltar, porque aquela casa é minha. Rubens Lopes, pastor de Vila Mariana, um dos homens mais cultos que a denominação batista já teve, um dos pastores extraordinários. Eu recomendo que os irmãos procurem na internet a conversa dele com Carlos Lacerda, uma conversa dele com o presidente da República de então, ele falando, entregando um Novo Testamento, e ele diz na entrega daquele Novo Testamento, tem aqui, excelência, um Novo Testamento num tamanho menor, ele é pequeno, mas ele é maior do que o coração de Vossa Excelência, e ele é tão pequeno, mas contém tudo que o coração de Vossa Excelência precisa, e está aqui o Novo Testamento, que ele é pequeno, maior do que o coração de Vossa Excelência, e ele tem tudo que o coração de Vossa Excelência precisa, mas ele é pequeno para que Vossa Excelência carregue no bolso do paletó de Vossa Excelência, mas por favor faça isso no bolso esquerdo do seu paletó, para que a palavra de Deus fique sobre o coração de Vossa Excelência. Um homem extremamente cultíssimo, escritor de um livro chamado Pôr do Sol, são crônicas de Rubens Lopes, mas ele tem um sermão nesse texto. O tema do sermão é aluga-se, e ele diz, casa vazia, sem ninguém morando, está para alugar, não tem dono, foi invadida por um demônio que se diz proprietário, mas nela pode morar qualquer esperto ou qualquer otário, basta que queira nela viver. Aluga-se, diz Rubens Lopes, casa sem dono. E aí ele vai discorrendo na crônica dele, falando sobre esta casa. Sabe a diferença desta casa para aquele que se converte verdadeiramente? Quem se converte passa a ser casa que tem dono. Paulo, um dos homens mais cultos do Novo Testamento, eu acredito que até mais culto do que Gamaliel, que foi o seu instrutor, o apóstolo Paulo, ele diz assim, considerei todas estas coisas como esterco, porque agora eu ganhei Jesus. E aí escreve aos Gálatas dizendo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, minha casa não está vazia, Jesus veio morar em mim. Que você possa ter esta convicção, que você possa encher essa casa da presença do Senhor. Lembrando que Paulo diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo do Senhor,
e que o Espírito de Deus habita em vós, que seja assim.